2 horas, ok? Boa tarde, pessoal. Senhoras e senhores, vamos dar prosseguimento ao seminário que a gente começou hoje pela manhã. Nessa parte da tarde, só lembrando mais uma vez que a gente está também ao vivo para o YouTube, canal YouTube, né? E para dar continuidade a esse trabalho, e lembrando as pessoas, antes de chamar a professora palestrante, gostaria de informá-los que passará aí uma lista de presença, por favor, assinar ela, e após as 16h30, 17 horas, estão à disposição já os certificados da participação de vocês aqui hoje. E para dar sequência, então, nós vamos convidar aqui a professora Dilmeire Santana Ramos Rosgeral. Ela é graduada em Informática e Pedagogia, com mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, doutorado em Ciências da Educação e Tecnologias Educacionais pela Universidade de Montreal, no Canadá. É atualmente professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a iniciar sua exposição sobre o tema Metodologias Ativas no Ensino Superior, o processo de formação do professor. Professor Dilmeire, por favor. Boa tarde a todos, tá? Eu vou ter que fazer uma pequena correção no meu currículo, tá? Na realidade, eu sou graduada em informática e eu tenho que dizer que eu sou uma desistente da pedagogia. Eu fiz até o 3º ano e daí falei assim, a gente tem que escolher as coisas na vida profissional e não deu tempo. E eu falo assim, eu brinco, eu falo assim, não deu tempo de eu fazer todos os estágios e orientar meus doutorandos e mestrandos. E aí, quem sabe eu volte a fazer esses estágios, tá? Mas é só essa correção. Bom, a minha proposta é discutir com vocês um pouquinho sobre a nossa experiência com a formação do professor na PUC para utilizar as metodologias ativas, certo? Então, a PUC está passando por um processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas no ensino superior. E a ideia é explorar, que os professores explorem o máximo possível as metodologias ativas em sala de aula. Bom, a agenda da nossa apresentação, tá? Então, na primeira parte da apresentação, eu vou tentar fazer uma contextualização para que vocês consigam entender como que a gente chegou, né, a essa preocupação de necessidade de mudança. Trago para vocês um pouquinho do nosso aporte teórico, quer dizer, em que se baseia teoricamente as nossas escolhas na PUC, e na sequência nós discutimos um pouquinho sobre a caminhada da PUC. Eu gostaria de saber o seguinte, primeiro, quem de vocês está com o smartphone? Quem de vocês acessa a internet aqui, ou Wi-Fi? Tudo bem, só queria saber, só para ter certeza. Bom, então vamos começar aqui a nossa contextualização. Tá? A primeira coisa, para compreender o contexto, eu quero saber de vocês, tá? Os alunos de fora podem participar? Eles também, eu espero, os que estão assistindo a gente, né? Tem os alunos que nos... Né? Não, mas né, eu acho que... Bom, eu espero de vocês, eu quero que vocês me falem, mas aí me falem pelo smartphone, qual é a percepção de vocês sobre como o aluno chega à universidade. Certo? Como é que vocês vão fazer isso? Só digitar esse www.govote.at e ele vai pedir um código. Quando ele pedir o código, vocês vão digitar o código 538608. Enquanto vocês votam, tá? Já mostro para vocês de volta aqui. Ó, o código é esse daqui, 538608. Só vou ativar o não sei se eu já ativei aqui.
Está demorando um pouquinho para carregar. Será que ele está pegando a... Deixa eu só ver se ele está pegando aqui o Wi-Fi. Está pegando o Wi-Fi? O meu está por cabo e não está aparecendo. Vou desconectar um minutinho para eu ver o Wi-Fi. Já tem gente votando. Então, veja, eu gostaria, né, já tem gente votando, a percepção que vocês têm quanto ao aluno é de 0 a 5. Que nota vocês dariam de 0 a 5 para esse aluno que chega na universidade? Na realidade, eu não deveria mostrar para vocês, tá? Porque vocês podem se sentir influenciados. Tá? Mas sejam sinceros, não se influenciem. Vamos ver, 3 votos. Conseguiram votar? 1. Ó, em 4 votos, vamos esperar mais um pouquinho. Particularmente, eu acho que tem gente que está muito bonzinho. Ou, como é que fala? Vocês estão, assim, acreditando bastante, entendeu? É bom. Bom, já tem 11 votos, vamos deixar isso daí um pouquinho. Bom, então observe o seguinte, essa é a percepção, tá? Que vocês têm. A minha nota, a minha, pessoal, tá? Da minha experiência na universidade, seria, para autonomia, eu colocaria 1. Raciocínio crítico, se eu pudesse dar um percentual, eu daria 0,5. Facilidade de relacionamento, aí tem um problema. Que tipo de relacionamento que eu estou falando? Se for relacionamento virtual, eu poderia colocar 5. Se fosse pessoal, eu teria que colocar 1. Liderança, gente. Poderia colocar, novamente, liderança no quê? Se todas essas minhas questões fossem associadas a um desenvolvimento não pessoal, tá? Acadêmico, o aluno como acadêmico e como um futuro profissional. Liderança, eu daria no máximo 2, como está ali. Tolerância, gente, para mim seria 0. Persistência, 0. Esse é o retrato do nosso aluno hoje. Desse aluno que a gente muitas vezes faz uma certa apologia dizendo assim, nossa, ele entende tudo de tecnologia, ele é o máximo. Mas esse é o perfil desse nosso máximo. Bom, de onde eu tirei isso? Tá? Então, vamos voltar à nossa apresentação aqui. Vejam, eu não estou com a data aí, mas foi do ano passado, tá? Essa reportagem que saiu, que o Brasil ficou em 38º lugar, em um total de 44 países, tá? No PISA. Agora, olha embaixo, gente, o que me assusta, tá? Quais as habilidades, tá? O que foi testado nesse exame?
habilidades não cognitivas ligadas a características como autonomia, raciocínio crítico, liderança, facilidade de relacionamento e tolerância. Quer dizer, junto com o conteúdo, tá? Então, existiam questões em que o aluno, né? E as questões eram que o aluno teria que era testado em relação a essas habilidades não cognitivas. E observem que as questões, olha que ordem que eram essas questões, olha. Então, o aluno tinha que manusear um aparelho MP3, ao mesmo tempo comprar bilhetes em uma estação de trem ou em uma máquina. Certo? Então, vejam, olha o que era solicitado. Aí a gente fala assim, não, esse aluno nosso é multitarefa. Ao mesmo tempo que ele está estudando, ele está ouvindo música. Será que isso é verdade? Porque na hora que ele precisa focar numa tarefa, ele não consegue. Porque ele não consegue focar numa aprendizagem específica. Então, tá? Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Observem o nosso aluno de novo. Quais as características social, econômica e cognitiva dos alunos que nós recebemos? Então, não vou mostrar agora vocês vão votar. Tá? Então, eu quero que vocês votem. E aí, nesse voto agora, vocês têm que escrever. E eu quero que vocês escrevam apenas uma palavra para cada uma. Então, você vai olhar assim, qual a característica que eu imagino social do meu aluno? Existe uma característica específica? Econômica? Cognitiva? Como que eu percebo? Mas tentem usar só palavras-chave, tá? Para responder essa questão. Não vou mostrar para não influenciar. Conseguiram acessar? E vocês podem, quantas palavras vocês quiserem, só tentem usar palavras curtas. Ah, já vou voltar. 29, 36 e 71. 71. Não, aí, já deu start aqui. Talvez eu não tivesse dado start. Não vou mostrar por enquanto, vou deixar vocês votarem primeiro. Mas observem que nós temos, né? Vocês estão citando algumas características. Ó, eu já vi aqui, ó, depende da instituição. As palavras que, por exemplo, dificuldades deve ter aparecido mais do que uma vez, que está mais destacado. Individualismo também deve ter aparecido mais do que uma vez, porque ele já ampliou, certo? As outras. Bom, então essas características que apareceram aqui com 6 votos, tá? Observem como a gente não conseguiu chegar a um padrão de aluno. E aí me chama a atenção aqui que depende. E esse é o problema. Depende. Nós não temos mais um padrão de aluno, certo? E se vocês disserem assim para mim, na PUC você tem um padrão? Não tenho mais. Entendeu? E veja, e aí a gente podia dizer assim, na federal, tá? Aqui no Instituto, ou na federal, porque quer queira, quer não, antigamente a gente tinha um padrão na UFPR.
no Instituto, é que o Instituto já foi criado dentro de um contexto de abertura. Então, vocês já começaram o Instituto sem padrão. Certo? Agora, então, eu acho assim, os professores do Instituto, eles já entraram no espaço onde eles sabiam que tem que dar conta daquilo, da diversidade. Os professores da Federal, gente, eu acho que está sendo um choque muito grande para eles terem que dar conta da diversidade. Para nós, da PUC, não, nós também. Nós já sabíamos que a gente tinha que dar conta da diversidade. Por quê? Porque nós recebemos os alunos que trabalham, tá? Então, eles não tiveram no ensino médio, mas nós recebemos aquele aluno também que não conseguiu, quer dizer, que não investiu. Ele teve uma base no ensino médio boa, mas não investiu o suficiente para passar na Federal. Então, é um aluno assim, é aquele aluno que passou todo o ensino médio, muitas vezes, passando com 7, com 6, indo para a final, aí ele vai para a PUC. Concorda? Ou seja, é um aluno que precisa aprender a estudar. Então, só vamos voltar aqui à nossa apresentação, tá? Então, vamos lá. Bom. Então, olhem. Esse aluno que nós... Vejam como as respostas de vocês, tá? Eu não preparei o slide em função, mas as respostas de vocês quiseram dizer isso. Ó, esse aluno vem de contextos diferenciados, vem de situações socioeconômicas e culturais diversas, tá? E ele vem em diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo. Certo? Então, em termos de conhecimento, é isso. Mas, além disso, se a gente for pensar naquelas outras habilidades que o PISA avaliou, também vem com diferentes níveis de autonomia, diferentes níveis de liderança, certo? E, além disso, gente, isso daqui é uma pesquisa, tá? É uma pesquisa americana. Então, vejam que isso não é um privilégio nosso, esses problemas, tá? Onde ele diz assim, que, além disso, existem pressões que a universidade tem que dar conta. Porque a universidade tem um currículo formal. Só que ela sofre pressão de uma aprendizagem informal. Ou seja, imagine um professor que ensina uma disciplina, às vezes na área de biologia ou na área extremamente prática. Tá? O aluno, ele vem hoje com um senso comum interferindo na disciplina, muito maior que antes. Ele vai lá, ele lê, como que é? Tem uma professora de português que ela brinca comigo assim, ele lê as páginas da internet de orelhada, e ele acha que ele domina profundamente aquele assunto que o professor tenta desenvolver com profundidade na sala de aula. Certo? Então, isso é um ruído. Então, ele tem uma cultura participativa, certo? Mas é uma cultura participativa virtual, tá? E existe, gente, um co-currículo experiencial, quer dizer, da vida, que está ali competindo com o nosso currículo formal. Então, quer dizer, além daquele aluno que a gente recebe, tá? Ele ser extremamente diversificado, eu ainda tenho tudo isso daqui que eu tenho que dar conta na sala de aula. E a questão é, o que mudou de lá para cá? Quer dizer, dessa situação, nós temos toda essa situação de um aluno, de uma escola aberta, que recebe aluno, tá? De todos os tipos, tá? E mais tudo isso de tecnologia. Só que, muitas vezes, a questão é, o que mudou? Então, daquela época, onde os alunos que iam para o ensino superior, tá? Se a gente for pensar, eram aqueles alunos, de certa forma, privilegiados e que já tinham direcionado a vida inteira. Ele nasceu sabendo, ele nasceu numa estrutura familiar, onde ele sabia que ele iria para o ensino superior. Hoje, não. Ele vê assim, puxa, o ensino superior é minha oportunidade de uma ascensão social, uma ascensão profissional. Então, é diferente. Quer dizer, então, aquele aluno que eu recebia era um.
Mas, e hoje, além de tudo isso, nós temos toda essa tecnologia, certo? E aí, nós nos deparamos com o seguinte problema em sala de aula. Por que os alunos buscam aprender? Porque, vejam, antigamente, há muito tempo atrás, ele sabia que o destino dele era fazer um curso superior para dar continuidade a uma situação social, econômica, tudo continua igual. Hoje não. Agora, por que esses alunos buscam aprender? Então, tentem responder aí. O que vocês acham? Hoje. Então, deixa eu ver se eu ativei a questão. Só um pouquinho aqui. Viram o número 2563653, tá? Deixa eu só ver se eu ativei. Às vezes fica lento. Vamos ver. 25653. Então, olha, qual que é a finalidade que você percebe mais frequentemente? A finalidade de aprendizagem do aluno. E aí, tendo respondido essa, vocês já podem passar para a questão seguinte, onde eu quero que vocês respondam qual a finalidade de ensino para você. Todos são professores aqui, né? Todos, praticamente. Bom, aqui, olha, eu já tenho 28 respostas, aqui eu tenho 13. Tá? Então, vejam, por que eu fiz essas duas perguntas? Como você percebe a finalidade de aprendizagem para o aluno e como você percebe para o professor? Porque observe o seguinte, gente, observe como tem relação entre as categorias. A do professor tem mais categorias. Do aluno, eu apresentei para vocês 3. Certo? Por exemplo, nesse caso aqui, quem são esses alunos que têm a finalidade de aprendizagem profunda? Normalmente, são aqueles para quem a gente tem pouca vaga também. Os que vão se tornar, os que fazem PIBIC, porque querem, não pela bolsa, né, só, mas porque querem aprender mais, certo? Agora, o de superfície são aqueles das orelhadas, que adoram ler as primeiras, veja, na internet, eu não estou falando nem em livro, né? As primeiras linhas das notícias da internet, tá? E de êxito, gente? Quem que é o aluno de êxito? Ele quer ser aprovado. E, na realidade, ou muitas vezes, olha só, ele quer simplesmente, eu quero ter a nota, veja, na realidade, não, o de superfície é o que quer ter a nota 7. O de êxito, muitas vezes, é aquele aluno assim, que ele percebe, ele quer tirar a nota, ele quer ser, às vezes, o primeiro da sala. Mas falta para esse aluno, às vezes, outras habilidades não cognitivas. Certo? E que vão fazer diferença na vida profissional. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, às vezes você está numa prova de seleção de mestrado e doutorado, e aí você escuta assim, nossa, mas você não vai pegar esse aluno foi prêmio Marcelino Champagnat. Só que quando você entrevista o aluno, você vê assim,
puxa, ele parece que ele até sabe, mas ele não tem habilidades, as outras habilidades, tá? O saber ser necessário, às vezes, para ser um pesquisador. Por quê? Porque muitas vezes foi aquele aluno que passou assim, professor, eu tirei 9, por que eu não tirei 10? Tudo bem que eu errei aqui, mas por que eu não posso tirar 10? Ele não consegue entender, certo? Que existe de fato uma diferença entre o 9 e o 10, e que talvez aquele 10% seja uma aprendizagem complementar. Bom, aí vamos voltar aqui, por quê? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o professor. Então, vejam, para vocês entenderem de onde eu tirei isso daqui. Ó. Observe, olha, se vocês viram que a finalidade da aprendizagem, ela pode ser diferente para os alunos. Como que eu posso garantir, tá, que a mesma entrega, tá, que eu estou fazendo para um aluno que tem uma aprendizagem de superfície, né, tem o mesmo valor para aquele aluno que deseja uma aprendizagem profunda? Certo? Como que eu posso garantir que isso seja recebido pelo aluno da mesma forma, se a finalidade dele de aprendizagem é diferente? Então, isso que eu trouxe é de uma pesquisa e que comprovou isso, uma pesquisa no ensino superior, que comprovou que essas são as características, e uma pesquisa internacional, dos alunos que a gente recebe na universidade. Certo? Só que existe uma outra pesquisa que diz assim, que as perspectivas de ensino são diferentes. Então, observe o seguinte, se eu tenho uma perspectiva, eu como professora, tenho uma perspectiva de transmissão, para qual aluno que eu estou dando aula? Hein, gente? Eu devia ter posto essa pergunta lá no Mentimeter também. Observe. Tá? De superfície, tá? Eu transmito, você aprende o essencial daquilo e está ótimo. Certo? Ó, se eu tenho uma perspectiva de aprendizado que, para mim, me importa, quando eu ensino, eu não estou só ensinando um conteúdo, eu estou tentando o quê? Modelar os modos de ser. Certo? Então, observe, gente, não sei se vocês conseguem se encaixar, eu poderia ter feito uma pergunta aqui. Né? Outra. Ah, não, na realidade nós temos aqui, ó, aquela, vou mostrar o outro resultado. Qual a sua perspectiva? Vamos ver, né? A gente não viu o resultado daquela. Ah. Qual a finalidade do ensino para você? Observe, o bom é que é pouca gente de transmissão, certo? Por quê? Porque, de certa forma, isso é importante. Veja, é importante, mas hoje em dia, a gente sabe que não dá para ser só isso. Que para o aluno que a gente recebe, se eu for só de transmissão, não vai dar. A gente não vai dar conta. Então, olha só. Ó, a que predomina é a 17, que é de desenvolvimento, certo? E de encorajamento, tá? Eu fico em dúvida em qual que eu me encaixo, tá? Eu tenho umas ex-orientandas aí que ela deve me ver assim e falar assim, ó, ela se encaixa, eu fico em dúvida aqui no qual que eu me encaixo melhor. Tá? Mas como acho que vocês também devem ter ficado. Bom, então vamos lá. Então, vamos ver aqui a nossa do desenvolvimento é que predominou. Tá? Então, olha, a do desenvolvimento, veja lá, ó, cultivando formas de pensar. Dá a impressão que essa seria a ideal. Mas, observem que, será que em alguns momentos eu não tenho que fazer isso? Será que em alguns momentos eu não tenho que fazer isso? Então, se a gente for analisar todas essas perspectivas, o ideal parece que seria buscar um equilíbrio entre tudo isso, concorda? E quando eu desenhasse uma atividade em sala de aula, na minha atividade em sala de aula, eu conseguisse trabalhar com todas essas perspectivas.
na correção de um trabalho. Então, talvez, então vejam. Então, para a gente, na realidade, qual que é eu acho que o grande desafio é buscar o equilíbrio entre a finalidade do aluno, porque não adianta, gente, se a finalidade do aluno é a aprendizagem de superfície, eu vou desistir e vou ensinar isso. Muitas vezes eu não vou desistir, mas eu também não posso ir contra isso, porque senão ele não vai aprender nem a de superfície. Então, eu vou ter que buscar um equilíbrio, e quem sabe a universidade, por isso que a graduação, seja um momento que ele vai começar a descobrir que ele pode ir além da superfície. E aí a gente volta para as especializações, que muitas vezes hoje a especialização está sendo o quê? A graduação do passado. Porque depois que o aluno termina a graduação, é que ele vai perceber o que ele deixou de aprender, e aí ele vai se inscrever numa especialização, só que a especialização não dá conta. A especialização, como o nome próprio diz, não dá conta de trabalhar com todo esse conhecimento que ele teve 4 anos para aprender, certo? Mas a realidade está sendo essa. Tanto que alguns cursos, né, que trabalham muito com especialização, eles estão fazendo turmas diferentes. Turmas para aluno experiente, e turma para profissionais, e turmas para alunos recém-formados. O nome é o mesmo, mas os grupos são diferentes. Bom, para a gente, a partir desse contexto, certo? Observem, eu preciso tomar decisões na sala de aula. O que eu vou fazer na sala de aula? Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Você sabe qual a teoria da educação que fundamenta a sua prática? E qual a teoria de aprendizagem que fundamenta a sua prática? Porque quando eu discuto um tipo de aluno, tá? Para eu sair do senso comum, o que eu preciso? Eu preciso entender. E aí, a minha profissão de docente, ela não vai mais poder ser aquela profissão que eu chego aqui para dar aulas. Eu tenho que enxergar que dar aulas é uma profissão que exige o quê? Uma aprendizagem. E qual que é a base da aprendizagem da profissão de docente? Eu saber como eu ensino e saber como aquele aluno recebe como eu ensino. Então, deixa eu ver, já votaram? Está dando para votar? Ou eu não liberei ainda? Dê uma olhadinha lá, se eu não liberei o código. Ó, só vou passar aqui o código, mas eu já vou ver lá. 504855. Deixa eu só... Nossa, todo mundo aqui é da educação ou todo mundo é muito estudioso? E? Aqui. Tá. Eu devia ter perguntado o nome. Entendeu? Eu devia ter posto assim. Mas diga o nome da teoria que fundamenta a sua... Certo? Bom, olha só, tá? Veja lá. Qual a teoria da educação que fundamenta a sua prática e qual a teoria da aprendizagem que fundamenta a sua prática. Eu fiz a pergunta errada. Certo? Eu vou ter que confessar que exatamente, mas veja, mas é esse o detalhe, porque eu poderia perguntar, veja, primeiro eu tenho que saber que eu preciso dessa teoria, e isso é veja, se eu converso com professores
que atuam em cursos de licenciatura, essa conversa é fácil. Porque por mais que eles não tenham consciência, eles aprenderam. Agora, imagine eu fazer essa pergunta para um professor que dá aula na medicina, na engenharia, ou cursos de especialização, ou cursos técnicos. Certo? Eles vão assim, mas como assim? Que teoria é essa, certo? Então, bom, aí eu coloco aqui para vocês, tá? Bom, se eu sei, mas é que a professora falou, eu tenho que saber se a teoria que eu estou usando, ela atende esse novo aluno. Aí eu vejo aqui um monte de nomes e eu vou ter que escolher entre elas. Certo? O que eu vou escolher para trabalhar com esse aluno? Bom, aí, observe, isso daqui é uma conclusão nossa na PUC. O que nós chegamos à conclusão? Que para desenvolver as competências dos estudantes em um processo de ensino-aprendizagem, o professor deve saber situar a teoria que fundamenta a sua prática. Por quê? Porque se ele não souber que aquele momento, que aquela atividade que ele propôs está dentro de um contexto de uma teoria comportamentalista, como é que ele vai pensar em outra atividade? E será que é ruim que determinadas atividades estejam numa teoria comportamentalista, outra estejam dentro de uma teoria cognitivista, ou dentro de uma teoria sociocognitivista? Então, veja, ele tem que escolher, ele tem que situar a teoria para poder escolher uma abordagem de trabalho coerente com essa teoria, para que ele possa configurar uma metodologia de trabalho que contemple os princípios da abordagem escolhida e executar métodos mais apropriados a cada contexto, utilizando técnicas e instrumentos adequados. Então, observem que, para o professor, é muita escolha que ele tem que fazer, é muita decisão que ele tem que tomar. Certo? E se a gente for pensar, cada vez que planeja uma aula, a gente toma todas essas decisões. Às vezes, aleatoriamente. Então, a partir disso, tá, é que nós apresentamos a nossa opção teórica da PUC. A nossa opção foi, bom, a gente quer, tá, que o ensino seja focado mais no aluno. Então, a gente adotou que a gente ia investir em aprendizagem ativa. E o que é? Então, observe o seguinte, gente. Para que essa aprendizagem ativa aconteça, qual que é o primeiro elemento que a gente tem? O comprometimento dos alunos no processo de aprendizagem. Se eu recebo os alunos com aquelas características que vocês listaram, como é que eu vou comprometer esse aluno no processo de ensino-aprendizagem? Então, vocês acham que adianta simplesmente eu falar assim, não, a partir de hoje, todo mundo, nós vamos transferir o foco para o aluno, e a partir de hoje, todo mundo aqui utiliza metodologias ativas. Bom, então, o que não é aprendizagem ativa? Nenhum desses dois modelos é aprendizagem ativa. Por quê? Imagine, no primeiro caso, é quando o professor, eu estou dando uma aula expositiva dialogada, porque isso a gente encontra bastante dos planos de ensino nosso, né? Metodologia, aula expositiva dialogada. Esses dois modelos é uma aula expositiva dialogada, que eu estou fazendo com vocês, praticamente. A gente está dialogando virtualmente, certo? Mas, observe, ou eu estou questionando um aluno, ou eu estou questionando um grupo de alunos. Mas eu sempre estou questionando o mesmo grupo de alunos. Tá. Bom, aí mais um elemento que a gente começou a descobrir pela literatura sobre as metodologias ativas. Que as metodologias ativas, elas pressupõem uma mescla de estratégias. Então, metodologia ativa não é simplesmente eu pôr o aluno para trabalhar. Não é um trabalho um trabalho em equipe. Existe uma mescla de estratégias. Aulas expositivas, atividades, discussão,
produção, mas olha qual que é o fator primordial dela, gente. Atribuição de tempo. Se eu não fizer atribuição de tempo, eu não estou fazendo a metodologia ativa. Eu estou fazendo um trabalho em equipe. Por quê? Porque o aluno tem que se sentir pressionado pela atividade que ele tem que realizar. O aluno não pode, ele tem que sair da aula, bom, depois quando a gente contar a experiência da PUC, né, quando eu contar, os professores saem assim, eles falam assim, das nossas oficinas, eles saem, eles dizem, eu estou tão cansado, mas eu não vi o tempo passar. Ele sai da aula, o professor fazendo a oficina. Ele fala assim, nossa, eu estou assim, cansado. O professor não tem tempo, porque toda a atividade dele, ele tem que entregar. Faz isso, entrega, faz isso, entrega. E ele sai, ou faz isso, aí o que você fez aqui vai trabalhar com o grupo do lado. Então, ele sai exaurido. Mas ele fala assim, eu saí cansado, mas eu não vi o tempo passar. Então, observe por quê? Porque tudo é em cima de um tempo. Outra coisa. Dá para fazer metodologia ativa com a sala disposta desta forma? É difícil. Agora, eu preciso de ter uma sala especial? Não, eu só preciso ter mobilidade. Certo? Então, eu só preciso ter mobilidade para o aluno se movimentar. Eu vou conseguir fazer no auditório? Aí, o que acontece? Eu vou ter que contar com a boa vontade do aluno. Eu não estou criando um ambiente propício. Então, a gente está colocando aqui a proposta, tá? E só para vocês terem uma ideia, na PUC, nós fizemos uma parceria e nós criamos uma sala parecida com essa. Só que nessa sala parecida com essa, redonda, tá? Os computadores ficam no meio. E as telas, elas ficam para cima. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, para eu conversar com o meu colega do lado, eu tenho que virar. Eu não consigo enxergar o meu colega. Então, os nossos alunos, professores, reclamaram. Não dá para a gente cortar esses computadores, essas telas, porque a gente não consegue conversar com o colega do lado. Então, a gente chegou à conclusão que, às vezes, para fazer metodologia ativa, você não precisa de tecnologia. Você tendo uma disposição espacial adequada, já é o suficiente. Que o computador, às vezes, não faz falta. Exatamente. A sala, Bom, e aí, então, veja, qual que é o ambiente, tá? Então, a gente diz assim, olha, eu tenho o professor passa a fazer parte, ali eu tenho o aluno, e o professor passa a fazer parte de um ambiente. Tá? E esse ambiente, daí, é cercado, é claro, de vários recursos, sejam, se a gente chamar tudo isso de tecnologia, então, ele passa, né, a ser um ambiente permeado de recursos. Bom, o que muda? Então, vamos ver agora, olha, o que muda? Tá? Muda a estrutura física da minha aula, eu não consigo fazer a aula com todo mundo em fila, tá? Muda a interação entre os alunos e a mediação entre o professor e aluno. E aí, eu acho, tá, que falta um elemento nesse meu slide, que agora a experiência está mostrando para a gente, o que mais muda? O tempo que a gente leva para preparar tudo isso. E para preparar uma aula com metodologia ativa, tá? Eu gosto, tem uma oficina que eu trabalho com os professores da PUC, de aprendizagem colaborativa. A oficina tem 8 horas. Eu demorei, para preparar a oficina, o material da oficina, tá? Eu demorei 45 horas. Uma oficina de 8 horas. Ou seja, agora, quanto tempo eu demoro para preparar um trabalho em equipe? Eu chego aqui, no corredor, eu falo, hoje, ao invés de dar aula, eu vou fazer os alunos trabalharem em equipe. Tá? Eu vou dar um tema, nós vamos discutir. Certo? Então, essa é a diferença de metodologia ativa. O tempo de preparação, gente. Então, eu acho assim, o que muda, tá? É um elemento a mais que a gente tem que colocar aí. Bom,
e aí, gente, ó, se nós fizermos, tá, uma comparação entre a sala de aula e a sala de aula ativa, tá, o que a gente consegue ver nos resultados das pesquisas? Isso daqui foi um levantamento, uma revisão que uma orientanda minha está fazendo com o uso de metodologias ativas em bases de dados internacionais. Então, isso daqui é o que aparece nas pesquisas, tá? Que alta interatividade entre os alunos e o professor, tá? O quadro passa a ser um instrumento usado pelo aluno e pelo professor. Então, eu tenho uma equipe trabalhando, ela quer explicar alguma coisa para o grupo dela. Eles levantam, vão lá no quadro, eles ficam o grupinho na frente do quadro, e eles ficam explicando para os colegas usando o quadro. A frequente troca de ideias com os alunos e a predominância de aula com discussão e interação. Então, isso daqui são alguns elementos que a gente extraiu das pesquisas internacionais. Agora, uma coisa interessante, tá? Eu gosto sempre de colocar o original, mas eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Certo? Ó, eu gosto sempre de colocar o original para vocês verem que eu não inventei. Tá? Da pesquisa ali eu traduzi. O que dizem as pesquisas? Tá? Por que eu falei para vocês que quando eu utilizo metodologias ativas, eu não posso ser uma professora purista? Dizer assim, de agora em diante, eu vou fazer só atividades colaborativas. De agora em diante, eu vou trabalhar só com PBL. Vou trabalhar só com sala de aula invertida. Porque as pesquisas dizem que o uso de uma única abordagem pode limitar a aprendizagem. Múltiplas teorias podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novas abordagens. Então, observe o seguinte, será que eu sou um professor que eu gosto muito de PBL? Será que todos aqueles meus alunos conseguem aprender com PBL, Problem Based Learning? Será que eu não tenho nesse PBL que ter momentos, às vezes, de aula expositiva, seja minha, seja de um aluno, para reforçar ou garantir que aquele conteúdo foi trabalhado? Certo? Então, vejam, ó, a decisão, então observe o seguinte, a decisão da abordagem deve considerar conteúdo, grupo, objetivos de aprendizagem e competências a serem desenvolvidas. Então, se a gente for pensar, quando a gente tem uma ementa de uma disciplina, a gente tem uma lista de temas. Será que eu vou conseguir trabalhar com todos aqueles temas de uma única forma? Eu não consigo falar só sobre isso sem citar a nossa experiência já lá da PUC que a gente está trabalhando. Quando a gente começou a trabalhar com as oficinas de metodologias ativas, um professor que fazia uma oficina de PBL, ele achava, e ele chegou a perguntar para a gente, mas eu vou usar daí PBL do primeiro dia de aula até o último dia de aula? Eu vou usar a sala de aula invertida do primeiro dia de aula? Então, a gente teve que fazer um trabalho para mostrar para o professor que não. Que, às vezes, no mesmo semestre, trabalhando a mesma disciplina, você vai trabalhar, vai ter uma atividade, que é uma sequência de atividades que vai ser com PBL, uma sequência de atividades que vai ser aula expositiva, uma sequência de atividades que vai ser com a aula invertida. Então, por quê? Porque eu tenho que analisar se aquele conteúdo que eu estou trabalhando, tá, ele pode ser trabalhado com aquela abordagem. Outra citação importante, tá? Ó, que eu achei muito interessante, o que ele diz aqui? Não existe melhor ou pior abordagem. Então, para aqueles, eu brinco assim, para aqueles socioconstrutivistas, sócio-interacionistas de carteirinha, será que todo o jovem, ou todo, consegue aprender com o colega? Será que o colega dá conta de fazer com que ele saia, a experiência do colega numa aprendizagem por pares, é suficiente para fazer ele tirar o colega do conflito cognitivo e ele aprender? Certo? Então, não existe melhor ou pior abordagem, que tudo vai depender do objetivo de aprendizagem e dos meus alunos. Bom, então, mais uma coisa, ó, Driscoll é uma psicóloga de aprendizagem,
e que ela diz assim, olha, então a questão é, múltiplas formas de aprender justificam múltiplas abordagens para ensinar? Aí, não sei se vocês conhecem um livro do Tardif Gautier, que ele apresenta as perspectivas educacionais desde o século passado, ou do século XXI, algo assim. Tá? E que eles dizem, devem ser incentivadas todas as abordagens que tenham demonstrado previamente eficiência. A pedagogia do futuro poderá, portanto, assumir várias facetas. Tá? No que diz respeito às pedagogias do futuro, parece que se trata de pedagogias sistemáticas, estruturadas e explícitas. Por que, gente, ele está dizendo isso? Então, vocês vão dizer assim, puxa vida, então a gente vai ter uma pedagogia estruturada, sistemática, seria uma pedagogia cartesiana? Não, mas tem que ser alguma coisa o quê? Tem que ser uma pedagogia testada, tá, planejada, que nada pode ser ao acaso, porque é muita coisa que a gente tem que trabalhar com esse aluno. E aí, a Driscoll diz que os princípios expressos pelas teorias auxiliam o professor a construir sua própria abordagem, considerando o seu próprio contexto de aprendizagem. Aí nós tivemos uma outra experiência na PUC, tá? O professor chegava na oficina e falava assim, eu vim buscar a receita de como faz sala de aula invertida. Certo? Será que eu posso dar uma receita, gente? E aí a gente teve que fazer um trabalho de convencimento com o professor, dizendo assim, nós damos aqui orientações gerais, você vai criar a sua receita. Você vai... Aí ele fala assim, mas tem um artigo do professor tal de sala de aula invertida que diz que sala de aula invertida deve ser feita assim. Bom, isso me levou a fazer uma outra pesquisa de mestrado com os meus alunos. Eu tenho um trabalho que a aluna terminou, que foi tentar buscar as diferentes formas de aplicação de sala de aula invertida, para poder mostrar para o professor que um dia alguém desenvolveu essa proposta, desse jeito. E a criatividade do professor fez com que aquilo fosse se modificando. E é isso que a gente espera. Bom, então, mais uma coisa em favor da teoria, quer dizer, eu como professor, eu preciso me profissionalizar e entender essas teorias. Por quê? Essas teorias, elas apresentam 3 vantagens, o uso de uma teoria. Elas nos dizem o que está acontecendo, ajudam a reduzir o ruído de aprendizagem e elas fazem com que a gente observe o que está acontecendo e consiga pensar em quê? Em novos caminhos. Aí eu não vou ser um professor que eu vou ficar repetindo a mesma receita de PBL que um dia eu aprendi numa apresentação X. Bom, então então isso daí é o que a gente usa de base teórica para justificar o trabalho que a gente vem fazendo daí na PUC. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês. Se eu quero que essas mudanças aconteçam no ensino superior, certo? Eu quero um professor que utilize metodologia ativa, eu quero um professor que ele seja criador de metodologias ativas, certo? Deixa eu ver se eu liberei a questão. O que eu preciso fazer? O que eu acho? O que vocês acham que é necessário? E aqui eu queria que vocês colocassem palavras-chave também, de novo. O que vocês acham necessário? Eu vou minimizar porque eu não quero influenciar. Certo? Aqui, já vou voltar aqui o slide do número. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Tentem colocar como no anterior palavras-chave. Às vezes eu fico pensando quão arriscado
eu dar a palavra para, né, o auditório, né? Pode aparecer inúmeras coisas, hein? Não tem filtro. E eu não tenho como alterar, tá? Apagar uma resposta ou outra. Bom, vamos lá, vamos ver o que já apareceu. Já começaram a votar aí? Podem repetir, tá? Podem colocar mais do que uma palavra. Eu coloquei aberto para colocar mais que uma palavra. Vontade. Bom, 7 votos. Bacana. Bom, por que eu quis perguntar dessa forma, tá? Para que, na minha apresentação agora da nossa experiência, para ver se vocês conseguem enxergar isso presente ou não. Ó, então, veja, conhecimento, didática, liberdade, independência, investimento, deve ser aqui no preconceito, deve ser ausência de alguma coisa assim, mudanças, tecnologia. Apareceu formação, profissionalização, tá? Essencial, que talvez entre profissionalização dentro da formação, certo? Bom, então, vamos ver aqui como que isso daqui está dentro da... Como a gente pensou isso na PUC. Bom, então, olhe, na PUC, nós pensamos que nós deveríamos atuar, certo? Como se fosse dentro de 4 perspectivas. Primeiro, a gente precisava de uma transformação cultural. Por que uma transformação cultural? Tá? Porque como é que esse nosso aluno, lembra? Lá atrás, como é que a gente disse que esse aluno nosso chega? Certo? Às vezes é um aluno desinteressado. Certo? Então, e para mudar esse interesse do aluno, eu preciso do quê? De uma transformação cultural. Eu precisava de empoderar o professor. Certo? Como é que eu empodero o professor? Mas será que adianta eu dar liberdade se eu não der formação? Exatamente, entendeu? Então, veja, exatamente, porque eu não tenho como, eu posso dar... e aí é o grande problema até do nosso aluno. O nosso aluno, ele vem na universidade com muita liberdade. Mas não foi dada a formação, ele não foi preparado para ter essa liberdade. Então, ele não tem autonomia suficiente para lidar com essa liberdade. Porque se eu só der a liberdade, eu vou falar assim, então você vai procurar o seu desenvolvimento profissional. Você é livre para fazer o que você quiser em sala de aula e você vai procurar o seu desenvolvimento profissional. Certo? Revisão na proposta pedagógica. Por quê? Gente, como é que a gente cria um curso? Eu sempre falo aos professores, como é que a gente cria um curso aqui no Instituto? Como é que começou a criação dos cursos no Instituto? Pelo PPC. Agora, como é que esse PPC foi constituído? Aí eu brinco com os professores e falo assim, bom, eu fui criar um curso novo de pedagogia, eu fui
levantei todos os cursos de pedagogias que existiam na Unicamp, na USP, na universidade tal, na universidade. Aí eu juntei todos esses PPCs e comecei a analisar e ver o que era bom e o que era ruim, e eu criei o meu PPC. Será que esse deveria ser o caminho? E, infelizmente, muitos cursos são criados dessa forma. A gente percebe, aí às vezes eu brinco assim, que eu sou avaliadora do MEC, eu vou avaliar um curso em um lugar, e eu recebo o PPC, eu olho e falo, meu Deus, mas eu já li um PPC bem parecido com esse em outro lugar. Certo? Então, só que olha só, o outro elemento, gente, eu tenho que empoderar meu aluno também. Sem empoderamento do aluno, o professor não faz metodologias ativas sozinho. Se o aluno não quer receber a responsabilidade sobre seu processo de formação, o professor não vai conseguir fazer metodologia ativa. Então, o aluno tem que desejar sair desse modelo de aula transmissiva. Ele tem que desejar ter o poder da aprendizagem nele mesmo. Bom, então vamos lá. O nosso caminho. Isso não é receita, né? Como é que faz isso? Bom, esse foi o caminho que eu vou mostrar, né? Para a transformação cultural. O que foi feito? Então, observe, gente, é como a gente teve que atuar em diferentes frentes. Primeiro, a instituição de princípios da PUC. Tá? Então, a gente fez uma campanha. Então, 2014, foi feita uma campanha com os professores. Honestidade, liderança, autonomia, cooperação. Me deu um branco no 5º princípio. Certo? Então, vejam, esses princípios foram trabalhados durante o ano de 2014 com os professores. Por quê? Será que todos os professores têm autonomia? Honestidade. Tá? Quantas vezes a gente não escuta um aluno falando assim, esse slide que o professor tal está usando, eu encontrei esse slide na internet. E aí o professor vai e passa o slide com o nome dele. Tá? Ou pior, esse slide é um slide do professor do 1º ano, e o professor do 3º ano está usando e colocando o nome dele. Então, vejam, o primeiro trabalho foi essa instituição desses princípios, tá? E houve todo o ano passado um trabalho com os professores. Para os professores perceberem que, dentro da aula deles, quando ele preparasse um trabalho em sala de aula, esses princípios tinham que estar presentes. Esse ano, foi feito o trabalho com os alunos. E aí foi muito bacana, que foi um trabalho da diretoria cultural. Para cada princípio, foi chamado... persistência, o último princípio? Para cada princípio, foi chamado alguém, tá? Um jovem, ou alguém que está na mídia, para falar daquele princípio. Por exemplo, o princípio de... Fugiu agora. Na realidade, seria como se fosse em persistência, tá? Foi chamado o Almir Klink para fazer a fala com os alunos. Então, para cada princípio, esse ano foi feito esse trabalho. Quer dizer, paralelamente às formações de metodologias ativas que a gente estava dando para os professores, esses alunos estavam fazendo esse trabalho. Outra coisa, foi instituído o trabalho discente efetivo. Eu não sei se vocês... a PUC optou por não fazer educação à distância na graduação. Mas, dentro da legislação, existe uma opção de se fazer o trabalho discente efetivo. O que é o trabalho discente efetivo? É o uso do ambiente virtual para atividades que sejam acompanhadas. A diferença eu não posso dar uma tarefa, tá, para o aluno, dizendo assim, leia tal texto e me entregue o resumo. Isso não é trabalho discente efetivo. Trabalho discente efetivo é, leia tal texto do dia tal ao dia tal, eu estou no fórum, esses dias vai estar um fórum aberto para vocês postarem dúvidas do texto e no final vai ter um trabalho. Vocês vão ter que me entregar o material. Ou seja, isso foi uma mudança para os professores. O ano passado foi opcional, esse ano foi obrigatório.
Por quê? A ideia do trabalho discente efetivo era que as atividades promovessem o desenvolvimento da autonomia do aluno e que o aluno se habituasse que ele tem que ler antes da aula. Então, normalmente as atividades de trabalho, normalmente são atividades que têm algum valor, tá? Por quê? Para tentar modificar. E aí, a partir desse ano, todas as disciplinas têm que ter nela um trabalho discente efetivo. Agora eu vou ter um aluno de mestrado que vai fazer um estudo nisso para ver como as atividades propostas pelos professores permitem esse desenvolvimento da autonomia. Porque vocês têm uma atuação no ensino à distância grande. Será que esses alunos que estão com vocês no ensino à distância têm a autonomia necessária para aprender à distância? Certo? Então, isso é uma questão muito séria, porque hoje essa questão, o ensino à distância, ele é extremamente importante para o desenvolvimento profissional. Porque eu posso continuar me desenvolvendo sem sair de casa, eu não preciso ir para a universidade. Só que, para isso, o aluno precisa ter o quê? Essa autonomia no processo de aprendizagem. Bom, então, para empoderamento desse aluno também, tá? Então, aliás, autoavaliação de hábitos de estudo. Então, o CIAP, que é o nosso setor que dá apoio à aprendizagem, ele tem lá um instrumento que ele ajuda e deu cursos de como o aluno avalia o hábito de estudo, identificação de estratégias de aprendizagem, tá? E ofertas de oficinas de ferramentas de aprendizagem. Quer dizer, como eu posso estudar, por exemplo, aprimoramento de língua portuguesa. Então, oficinas desse tipo. Então, observem, gente, que quando a gente fala a preocupação com a formação do professor para metodologias ativas, não dá para centrar no professor. Tem que ser um trabalho em toda a instituição, preparar o aluno para ser um aprendiz dentro do contexto de metodologias ativas, ao mesmo tempo que a gente prepara o professor. Para o empoderamento do professor. Então, foram dadas algumas oficinas e foram convidados professores que desejassem implementar projetos pilotos. Tá? Foi criado, e é o centro do qual eu faço parte agora, o Centro de Ensino e Aprendizagem, o CREARE, que é um setor que ele faz o quê? Ele ajuda o professor na revisão das propostas. Nós fizemos a revisão das propostas de formação continuada, onde nós fazemos um acompanhamento pelo agendamento. Então, o professor agenda, ele vai lá e leva o plano de aula dele para ser discutido. Tá? E o foco, então, o foco no design pedagógico. E aí a minha questão vocês que trabalham bastante com curso à distância, não existe uma preocupação muito grande com o design pedagógico do curso? E por que nos cursos presenciais não? Será que o professor que dá aula presencialmente também não precisa pensar no design pedagógico da disciplina dele do semestre? Isso na PUC não era uma prática. O nosso setor de design pedagógico só trabalhava com os professores de especialização de cursos à distância, em cursos à distância. Hoje não. Hoje o CREARE, o professor quer discutir o plano de ensino dele, ele pode dar uma aula e vai no CREARE discutir. Aí, a criação de um observatório de inovação e criatividade no processo de ensino-aprendizagem. Bom, o que é isso? O professor que faz uma coisa diferente em sala de aula, ele precisa ser valorizado. E ele precisa sentir essa valorização. Então, a ideia desse observatório, tá, que o professor tenha um espaço para que ele possa mostrar a qualidade daquilo que ele produziu. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vocês acham que uma professora, eu não coloquei ali, a professora Valéria, é uma professora de engenharia. Será que ela não pode, ela não tem alguma coisa de didática para ensinar para outro professor? Então, aí, dentro desse observatório, a nossa ideia, esse observatório ainda está sendo constituído, tá? Inclusive, a ideia desse observatório, quem está tocando é uma orientanda minha, que é professora da casa, né? A professora Patrícia Meyer.
É ela que está tocando essa ideia de como a gente vai criar um espaço onde o professor possa colocar o que ele faz na sala de aula e ele possa se sentir empoderado, porque ele era um professor de medicina, mas ele descobriu uma forma diferente de ensinar medicina. Então, esses vídeos aqui até foram construídos por ela, tá? Então, vou mostrar. Esses são alguns vídeos que a gente vai ter no observatório. Vamos ver aqui. Então, a ideia é que quando o professor, por exemplo, eu fiz uma prática diferente na minha sala, eu usei, às vezes eu não sei que teoria de educação eu usei, mas eu estou aprendendo. Então, ele busca o observatório, ele diz assim, eu quero contar o que eu fiz, e eu quero colocar o meu plano de aula aberto, para quem quiser usar. Certo? Então, aí o professor nos procura, e a gente tenta identificar qual é a base, o que sustenta aquela teoria. E aí é produzido um vídeo, tá? O professor é entrevistado, é produzido um vídeo desse professor. Aí todo o material que ele fez é disponibilizado junto com o vídeo. Além disso, a gente busca outras referências que também tiveram práticas semelhantes ou baseadas na teoria que ele está utilizando. Por quê? Para que outros professores possam ver que aquele professor, que talvez ele não seja um doutor em educação, um mestre em educação, mas ele consegue criar uma proposta pedagógica diferenciada. Vamos ver se vai abrir. Tinha aberto. Vamos ver só um pouquinho. Vai botar aqui. Bom, vamos ver se abre só esse daqui. Aí os outros vocês têm o link, vocês podem acessar. O professor ele tem que fazer mais do que dar a aula em si, né? Ele tem que se envolver com o aluno e perceber até que ponto ele tem que chegar a conteúdo em termos de conseguir o aprendizado, né? Não simplesmente passar o conteúdo. A gente tem que estar sempre em busca de atividades diferenciadas e metodologias para que o aluno realmente aprenda o que é necessário para o curso e não simplesmente o que faz parte de uma ementa. A diferença entre aluno e estudante, né? Aluno é aquele que vem às aulas todos os dias, participa, faz a sua lição e pronto. Dentro de cada vídeo, então vocês viram que apareceu lá, aluno versus estudantes. Dentro da proposta, a gente tenta extrair o que o professor está falando, né, as ideias centrais que podem contribuir para o outro professor. E vai além daquilo. Muito lento. Que o professor quer, né? Ele pergunta, ele questiona, ele faz com que o professor se prepare mais para as aulas, né? E fazendo com que o aprendizado seja mais consistente. Essa prática foi aplicada no curso de Engenharia Mecânica, no segundo período para a disciplina de cálculo. Uma turma assim que tem todos os pontos positivos, porque é uma turma pequena, foi uma turma de 20 alunos, né? E alunos que já têm uma postura de estudante. Por quê? Porque ele veio desse novo projeto da PUC, onde eles tiveram introdução ao cálculo. Deixa eu só colocar aqui, ó. Cálculo. Uma turma assim, período para a disciplina de cálculo. Ó, então vejam, aí o que a gente destacou, a proposta que ela criou, avaliação processual baseada na autocorreção. Então foi uma atividade que ela desenvolveu, ela nem sabia que existia uma teoria que poderia ajudá-la
ela achou, não, se eu entregar, os alunos fazem o exercício, eu entrego, aí eu entrego para eles como se fosse uma lista de critérios, e eles vão corrigindo. Então, ela criou essa proposta, e depois, quando ela nos procurou, e quando a gente identificou, né, a professora, a gente mostrou, puxa, mas existem outros trabalhos né, nessa linha que foram feitos. E aí, o que a gente acha interessante é que o professor contando, então a professora Valéria, ela não é uma doutora em educação. Ela é uma professora, a especialidade dela é cálculo numérico. Então, se ela for falar, a linguagem dela é a mesma linguagem de outros professores de cálculo numérico. Então, é isso que a gente está falando. Bom, quando a gente coloca a professora Valéria para falar, a ideia é, ela está se sentindo empoderada, ou seja, isso que ela faz, ela diz assim, puxa, se o que eu fiz deu tanto resultado, eu posso fazer mais. Certo? E a gente está dando para o outro professor de cálculo a oportunidade de ver um colega, um par, alguém que trabalha com a mesma disciplina que ele, que inovou e fez alguma coisa diferente. Deixa eu só voltar aqui. Eu deixei no link, tem mais 2 vídeos, que depois vocês podem daí acessar os vídeos. Tá? Bom, então, só voltando, gente, pela experiência da PUC, o que a gente viu, tá? A PUC já passou por várias experiências de formação de professores. É a primeira vez que a gente fala assim, que a gente está tentando ir para diferentes frentes. Então, a gente percebeu o seguinte, que se não tiver essas 4 frentes atuando ao mesmo tempo, não se faz uma mudança na universidade. Certo? Então, era isso que eu tinha passar para vocês. Agradeço a atenção. Eu abro, eu passo para o professor, não sei se a gente tem tempo para pergunta. Temos aí um minutinho para pergunta, alguns questionamentos surgirem. Se alguém tiver algum, é só levantar a mão aí que nós vamos passar o microfone. Pelo jeito não, né, professora? Acho que a palestra foi muito bem elaborada. Bom, a Educação à Distância do Instituto Federal do Paraná agradece a sua presença, professora, seu pronto atendimento, logo que a gente fez o convite. Quero convidar o professor Eduardo Fonco para fazer uma homenagenzinha, professora. Em tempo também, gostaria de registrar aqui a presença ilustre da nossa companheira do Instituto Federal do Sergipe, nosso diretor de Educação à Distância, professora Sandra, e a sua pedagoga, né, que estão aí nos prestigiando hoje. Sejam bem-vindos. Só antes da próxima palestra, a gente só vai pedir um minutinho só para trocar o equipamento. Aí tem uns 5 minutinhos aí, se quiserem tomar uma água, fiquem à vontade. Vamos desconectar aqui seus...